Olá, pessoal! Estamos começando o nosso 8º encontro. Puxa, como o tempo passa voando. Parece que foi ontem que nós começamos a nossa disciplina, que começamos a falar sobre a importância do movimento. E é muito importante nessa caminhada que estamos fazendo juntos, que você sempre tenha em mente que o educador é aquele que constrói o conhecimento, é aquele que vai se ampliando, que vai se tornando uma pessoa melhor cada dia. E que tem sempre em mente que essa caminhada nunca acaba. E a aula de hoje vai falar também dessas coisas. Não só sobre o aluno. Hoje nós vamos falar também sobre você, professor. Você, por acaso, já encontrou a felicidade? Sabe o que é ser feliz? Você se conhece realmente o que você gosta? Você deixa ou guarda algum tempo para as coisas que lhe dão prazer? Às vezes, o educador esquece que para dividir algo com alguém, eles têm que ter algo para dividir. E esse algo que eu posso dividir com o meu aluno, com o meu colega, com os pais, ele começa a existir quando a nossa vida muda, quando a gente se conhece e quando, a partir das nossas experiências, nós vamos gerando felicidade e prazer, para que as nossas baterias se recarreguem e a gente possa dividir coisas cada vez melhores com os nossos alunos. E a aula de hoje vai falar sobre tudo isso. Vai falar também da recreação, do lazer, da qualidade de vida, do tempo livre e da importância dos espaços na escola infantil. Gente, hoje nós vamos falar de todo esse universo. Claro que vamos falar de alunos, claro que vamos falar de educação, mas vamos falar principalmente para nós, professores. Como é que nós descobrimos essa tal qualidade de vida e como é que a gente promove o lazer e como é que a gente determina melhor o lazer na nossa vida. Portanto, gente, prepare-se para esta aventura maravilhosa de descobrir os mistérios da recreação e o lazer. Uau! Recreação e lazer? Puxa vida, essa aula de hoje vai ser animada, hein? Essas duas palavras estão muito presentes na nossa vida e também na educação. Sem dúvida, a recreação e o lazer são fundamentais no processo de ensino-aprendizagem. A primeira palavra, a recreação, está mais ligada à prática e ao processo de ensino. Já a segunda, o lazer, está relacionada à qualidade de vida das pessoas, tanto faz o aluno ou o professor. Mas como é que nós todos encaramos a recreação e o lazer? É comum nas nossas vidas a gente confundir esses dois termos. Às vezes parece que recreação e lazer é tudo a mesma coisa. Outras vezes parece que tem uma grande diferença. Olha, eu já ouvi cada coisa quando se trata de recreação e lazer que vocês nem imaginam. Esses dias, antes de nós começarmos a nossa aula, eu pedi para a minha turma aqui do estúdio para ir perguntar nas ruas o que as pessoas acham da recreação e do lazer. E se elas acreditam que existe alguma diferença. Vamos dar uma olhadinha nisso juntos? Recreação e lazer. Recreação acho que é brincar, né? Lazer é você estar dentro de uma televisão e tendo um lazer, assistindo um filme. Acho que é isso. A recreação é um divertimento? Bom, pra mim é lazer como eu tô agora, continuar lazer, vendo o movimento. E recreação se eu estivesse fazendo alguma coisa para um benefício, seria uma recreação. Acho que deve ser isso. Recreação é aquilo que você faz assim, espontaneamente. E lazer, eu acho que é obrigação, você parar para descansar. Lazer, eu acho que é, tipo assim, vamos dizer, sair e tal. Recreação é mais como uma brincadeira. Creio que recreação é uma atividade que a pessoa faz para descontrair. Lazer, para mim, recreação é a mesma coisa. Não tem diferença, não. E recreação é brincar. Porque tanto no lazer como na recreação você pode se divertir, ao mesmo tempo brincar, aprender. Para mim, os dois significam a mesma coisa. Como podemos observar nas respostas da rua, as pessoas confundem realmente o que é recreação e o que é lazer. Mas isso não é um pecado não, gente. Porque durante muito tempo, inclusive os livros na educação, não faziam distinção entre a recreação e o lazer. Na vida normal das pessoas, essas duas coisas se confundem realmente.
Agora, é muito importante entender que a recreação e o lazer às vezes passam pela mesma coisa, porque as duas estão ligadas a um mesmo momento da nossa vida, ou seja, o tempo livre. A palavra lazer, por exemplo, ela é de origem latina e significa ser permitido. E tinha o sentido de ser oposição ao trabalho. Notem que toda a relação do lazer e da recreação sempre estiveram ligadas a esta ideia de não trabalho. Ou seja, o momento que eu não estou trabalhando é um momento de recreação ou é um momento de lazer. Mas para a gente entender melhor essas diferenças entre a recreação, o lazer e as atividades recreativas, nós temos que observar atentamente esses conceitos. Recreação é uma experiência na qual o indivíduo participa por escolha, devido ao prazer e à satisfação pessoal que obtém diretamente dela. A palavra recreação, como a gente pôde observar nesse conceito, está ligada diretamente a um ato voluntário. O que quer dizer isso? Um momento de escolha livre. Algo que eu faço para me causar prazer e alegria, mas que eu decido, eu escolho o onde, o como e com quem eu faço isso. E notem que o conceito de recreação não fala da figura de um mediador, de um professor. É algo que eu executo de forma livre. Notem que a atividade recreativa, que é uma derivação da recreação, ou seja, é aquilo que eu faço quando estou numa recreação, ela tem uma característica muito importante. Eu não realizo ela para ter um benefício. Por exemplo, quando eu jogo futebol e quero ganhar ou perder, eu estou fugindo da recreação e indo para uma disputa que nem sempre me causa prazer, ou me deixa alegre, ou deixa meu corpo em harmonia. As atividades recreativas são aquelas que necessariamente nós realizamos com um único intuito: ser feliz. Atividade recreativa é a atividade que não seja conscientemente executada com o propósito de obter recompensa além da mesma, proporcionando ao homem um escape para as forças físicas, criadoras e na qual ele participa por desejo íntimo e não por compulsão. Notem que o conceito de lazer é bem mais amplo. Na verdade, o lazer significa um momento em que eu busco a minha harmonia. Pode ser um momento recreativo também, mas em muitos outros momentos do meu tempo livre, eu consigo desenvolver a harmonia entre o meu corpo e minha mente, gerar um descanso, um relaxamento, um momento de paz interior. Esse momento geral, que acontece em muitas atividades da nossa vida, são os momentos de lazer, sempre ligados à ideia de oposição ao trabalho. Lazer é a harmonia individual entre a atitude, o desenvolvimento integral e a disponibilidade de si mesmo. É um estado mental ativo associado a uma situação de liberdade, de habilidade e de prazer. Só para a gente entender um pouquinho melhor. As atividades recreativas estão contidas dentro da recreação. Ou seja, a ação recreativa são as atividades. E o lazer já está permeando tudo isso. Ou seja, o lazer é o estado de espírito, é a harmonia que surge na recreação, mas também em outras atividades. Como a gente pode observar nesse gráfico, ele demonstra exatamente isso. Ou seja, atividade recreativa, recreação contém ela e o lazer contendo as outras duas. Entendido? Oi, Max, tudo bem? Oi, Glorinha. Só um pouquinho, deixa eu encerrar aqui no computador para poder falar contigo. Tá bom. Que bom que você chegou cedo hoje, hein? Ah, Max, inclusive eu estava ouvindo você dizer a respeito da diferença entre recreação, atividade recreativa e lazer. E eu vejo que até entre os professores esses conceitos ficam um pouco confusos. Não é verdade? Claro, Glorinha. Na verdade, no dia a dia, esses conceitos se confundem muito. Porque é difícil a gente transpor conceitos pro
para a ação pedagógica do professor. Agora é importante entender que recreação escolar está diretamente ligada ao prazer e à descoberta do lúdico. É uma atividade socializadora, é uma atividade também que pode ser realizada na escola, direcionada ou livre. E normalmente na escola, a recreação é mediada. O que é isso? Temos uma glorinha lá, ou seja, um professor ou um recreacionista. Max, isso então significa que recreação escolar não é recreação? Sim e não. Eu sei que eu não estou respondendo, né? Mas na verdade, Glorinha, os conceitos da escola tomam uma outra dimensão. Recreação propriamente dita, na escola, acontece em poucos momentos. Para dizer a verdade, na escola infantil, gente, acontece mais do que na escola padrão, né? Aqui eu falo escola padrão, ensino fundamental, né? Agora, a recreação escolar, ela tem apenas uma diferença da recreação, esta que nós executamos livremente na rua, ou nos lugares em que eu encontro os meus amigos. A recreação escolar tem um mediador, um professor. Por isso eu diria que na escola não acontece recreação, mas acontece a recreação escolar, ou seja, uma atividade de prazer que é mediada por alguém, ou seja, um professor. Ah, Max, e olha, eu percebo uma coisa, que quando se trata de crianças, a alegria é uma questão fundamental. Sem dúvida, sem alegria e sem prazer, a educação não vale a pena. E Max, deixa eu te contar um pouco a respeito da minha monografia. Eu estou super empolgada e cada vez que eu venho aqui eu tenho a sensação de que eu fiz uma descoberta nova. Que ótimo! E isso é bem assim, Glorinha. A educação tem isto de mágico. Cada momento da vida, ela vai nos mostrando coisas diferentes, nos fazendo crescer, nos fazendo felizes. E tem gente, Glorinha, que não gosta de estudar. Ai, pois é, eu não compreendo essas pessoas, Max. Mas enfim, eu já vou indo, tá? Outra vez a gente fala mais. Tá bom, querida. Um Vá abraço. e continue estudando, hein? Ah, pode deixar. Tchau. Curiosidades sobre recreação e lazer. Vamos assistir agora duas curiosidades interessantes sobre o surgimento da recreação e do lazer nas cidades. Nos Estados Unidos, as primeiras iniciativas no sentido da recreação surgiram em 1853, quando os poderes públicos de Nova York adquiriram uma grande área verde chamada hoje de Central Park. Em 1886, surgia o primeiro jardim de infância, no qual a doutora Zacher Zorveska trabalhava com crianças em um jardim com uma caixa de areia, baseando-se nas ideias alemãs do jardim de crianças. Quer dizer então que as crianças usam essas caixas de areia para brincar, né? Que nojo! Educação para o lazer. Acabamos de ver a diferença entre recreação escolar e recreação. E vimos que a recreação que acontece nas escolas tem sim uma mediação e ela é muito importante, esta figura do professor. Às vezes, quando eu caminho por esse Brasil, me perguntam, Max, o que a educação tem a ver com o lazer das pessoas? No que a educação pode contribuir para que as pessoas tenham mais lazer? Na verdade, gente, a educação não está diretamente ligada ao lazer no sentido de conteúdo na sala de aula. O lazer na educação, ele tem uma figura importante de preparar o aluno para o seu tempo livre. Durante muito tempo, o foco da educação foi o trabalho. Sim, o trabalho, a sala de aula, as coisas que a gente faz. Esquecendo que o homem também é feito do seu tempo livre. E o tempo livre é tão importante quanto o tempo em que eu trabalho. Se eu não tenho tempo livre, o meu trabalho vai piorando, a qualidade da minha relação profissional também piora. É muito comum a gente usar mal, às vezes, o nosso tempo livre. E esta, talvez, a maior parcela ou a maior importância da educação para o lazer. A educação para esse tempo livre. Preparar o jovem, o adolescente e a criança para que ela use melhor o seu tempo livre, para que ela tenha momentos de lazer real. E não acredite que lazer é assistir televisão, por exemplo.
que até pode ser lazer, mas não deve ser somente isso. E como é que eu promovo o lazer na educação? Primeiro, oferecendo às crianças vivências diferentes, jogos diferentes, brincadeiras diferentes, interações com coisas diferentes, visitas aos lugares diferentes, para que ela descubra aquilo que lhe dá mais prazer. E o que dá prazer para a gente é muito importante, porque o lazer, como a gente já viu antes, está ligado ao prazer, à descoberta do prazer. E quando, na educação, a gente oferece aos nossos alunos a oportunidade de se relacionar com muitas coisas e a oportunidade de trabalhar e ter muitas experiências, ele consegue entender melhor o que ele pode fazer no seu tempo livre, naquele momento que ele não tem o professor ou o pai para mediar a sua ação. E quando eu falo de lazer, é claro que eu falo também de qualidade de vida. Um assunto que está super na moda. Nos últimos 20 anos se fala muito em ter qualidade de vida, em buscar qualidade de vida, em encontrar qualidade de vida. Nós, professores, e as pessoas normais por aí, os adultos como nós, estão numa busca tremenda disto. Mas às vezes a gente esbarra não sabendo o que efetivamente nos dá prazer. Lembra o início da aula quando eu falei que eu ia abordar a felicidade? Que eu ia dizer como é que a gente se conhece melhor? O lazer está diretamente ligado a isso. Quando eu não sei o que eu gosto, quando eu não sei o que me faz feliz verdadeiramente, quando eu não sei o que me acalma, quando eu não sei aquilo que me gera harmonia, dificilmente eu vou conseguir ter momentos de lazer real. Porque lazer é esta harmonia entre o corpo e a mente. É a harmonia que acontece no meu momento em que eu não estou preocupado com o trabalho ou com o outro, eu estou preocupado comigo mesmo. E esse momento é muito importante para a educação. É difícil alguém que não se goste conseguir gostar de alguém ou gostar do outro. Por isso, gente, trabalhar pelo lazer na escola é preparar os jovens e as crianças para ter qualidade de vida no futuro. Porque qualidade de vida não é um conceito padronizado. Às vezes eu encontro pessoas e elas me dizem: Max, eu quero ter qualidade de vida, eu quero comer melhor, eu quero ter um tempo para descansar mais, eu quero andar pelo parque. Isso é qualidade de vida. Sim, é qualidade de vida para aquela pessoa. Para outra pessoa pode ser diferente. Max, eu quero mais tempo, por exemplo, para ir ao cinema, eu gosto de ler. Então, vocês notem que lazer e qualidade de vida são conceitos pessoais, que se formam na vida social, mas que só tem significado quando ele em você causa algo, principalmente prazer e alegria. E durante algum tempo, as pessoas pensavam que lazer, qualidade de vida, tempo livre, era coisa dos ricos, né? Que aqueles que não tinham tanto dinheiro não tinham oportunidade disso. Existe uma pesquisa que prova que os executivos são as pessoas que pior usam o seu tempo livre. E sabe por quê? Porque eles não desligam nunca. Então, o lazer, a qualidade de vida não está diretamente ligada somente ao dinheiro. Por isso, gente, é importante que a escola, não importa se é escola pública ou privada, comece a educar para o lazer e para a qualidade de vida. O ócio criativo é uma arte que se expande e se aperfeiçoa com o tempo e com o exercício. Existe uma alienação por excesso de trabalho pós-industrial e de ócio criativo, assim como existia uma alienação por excesso de exploração pelo trabalho industrial. É necessário aprender que o trabalho não é tudo na vida e que existem outros grandes valores. O estudo para produzir saber, a diversão para produzir alegria, o sexo para produzir prazer, a família para produzir solidariedade, etc. Domênico De Masi. Ei, não vem que não tem, hein? Tô no meu tempo livre. Notem a importância das palavras do De Masi. Vejam como ele valoriza o tempo livre. E como ele mostra que o homem, nesses últimos 100 anos de evolução tecnológica, esqueceu um pouco do próprio homem, lembrando-se muito de produzir,
né, que ele chama aqui de sociedade mecânica, é isso, a sociedade que só pensa em produzir. Esquecendo que o homem só cresce, que o homem só se desenvolve a partir da sua criatividade. E essa acontece quando eu estou vivendo com prazer, quando eu estou feliz e quando eu consigo, em momentos de não trabalho, ter meu tempo livre valorizado para aprender, para ter prazer, para sorrir, ou seja, para viver. Nós estamos falando tudo isso e eu quase que esqueci do Luiz e as crianças. Vamos dar uma olhada? Oi, Luiz. E aí, qual é a atividade que você preparou para a nossa aula de recreação e lazer? Oi, Marcos, tudo bem? Desculpa, mas nós estamos aqui agora já com a nossa próxima atividade, que é divertida. É o elefante pegador. As crianças adoram. E é uma atividade que tem um objetivo muito simples. É oportunizar na escola a diversão, o lúdico para as crianças. Tem um pouco de recreação. Olha só como ela se diverte, como ela se entrega para essa atividade. Dá uma olhada. Bem, gente, então agora, todo mundo aqui no meio comigo, já sabemos como é que o elefante faz, não é? Então agora eu quero uma pessoa que vai começar a brincadeira. Quem pode começar a brincadeira? Muito bem, então agora ela vai começar a brincadeira sendo um elefante. Ah, que legal! E o elefante vai ser assim, ó. Braço pra frente, que é o quê? A tromba do elefante. E a outra mão vai passar aqui e vai pegar o nariz. Pega o nariz, olha só, pega o nariz, assim, ó. Isso. E tá aqui o elefante com a sua tromba gigantesca. Nós vamos brincar de pegar, mas só pode ser aqui na nossa área. Das almofadas para fora, não, só aqui dentro. É importante nós termos um espaço. E ela vai estar correndo para pegar. Quem ela encostar, encosta em mim. Quem ela encostar, vai virar também um elefante. E vai ajudar ela a pegar os outros que ainda não são. Combinado? Prepara então para correr, porque já vem o elefante, está pronto, ele está bravo, está louco para pegar. Solta um berra, elefante. Muito bem, valendo, pode ir. Não pode ser almofada só aqui dentro. Isso aí, eu também estou fugindo. Agora sim, isso, me ajuda. Tem mais elefante, são 4. Vem aqui, eles vão nos pegar. Tá legal, hein? Essa brincadeira é legal, mas alguém me ajude aqui, socorro! Aqui, ó. Todo mundo aqui, vem cá. Tu sabe quem também não foi pego e a gente tem que pegar? O Max! Todo mundo de elefante, vamos pro Max! Vamos lá! Gente, como nós podemos observar, as crianças se divertem muito nas atividades recreativas. Na verdade, na educação infantil, as atividades recreativas são a base dos jogos e do lúdico na educação. É muito importante entender que a recreação está diretamente ligada à educação infantil. É na educação infantil que a criança brinca livremente e é na educação infantil que ela descobre também a mediação no brincar. Porque à medida que ela vai se desenvolvendo, é que ela vai descobrindo a necessidade de um outro. Primeiro, de um outro colega. Depois, de um outro professor ou alguém que possa oferecer outras vivências. Ah, legal, né? Lazer, emoção em sala de aula, né? E a criançada toda animada, né? Bacana, mas eu vou voltar pro meu telhado. Nhau! Como sabemos, o mundo tem mudado muito nos últimos 30 anos. Até já conversamos sobre isso, sobre esta mudança tremenda que ocorreu nas relações entre o mundo e a tecnologia. Sabemos também que as pessoas têm mudado bastante neste tempo. Estudamos isso, estudamos até a nova criança. Claro que sabemos também que a escola deve mudar. Ela tem que mudar sim nesse novo mundo. E é fundamental que a escola mude. Mas não só que mude as suas paredes pintando de outra cor, ou que troque a cor do quadro negro deixando ele verde ou branco. A escola tem que mudar na sua essência, nos seus espaços, na forma com que ela distribui e organiza o conhecimento. E é esta nova escola que vai proporcionar ao aluno uma nova forma de se relacionar com o mundo. Ou seja, uma nova forma de se relacionar também consigo mesmo. E quando falamos de transformação, também estamos falando da transformação do professor.
Sem dúvida que num mundo que muda, o professor tem que estar numa interação constante com o conhecimento, numa interação constante com o seu aluno. E esta interação acontece quando o professor não se acomoda, quando o professor resolve buscar, quando o professor sabe que ele só se desenvolve a partir de uma reciclagem constante, que o mundo não permite mais que a gente fique sentado em cima de um conhecimento que não muda. E essa reciclagem pode e deve acontecer na relação desta nova escola com esse novo professor a partir de coisas simples. Por exemplo, quando eu vou fazer um curso, eu me reciclo em termos de conhecimento. Quando eu assisto a televisão, eu entendo melhor como o jovem está pensando. Quando eu proponho um diálogo na sala de aula, eu oportunizo para mim e para os alunos esta condição real de falar, sentir e de poder estar contextualizado com este mundo presente. E a recreação escolar, essa que nós estamos falando, que acontece dentro das escolas, aquela mediada por um professor, também vem evoluindo. Durante muito tempo, gente, recreação escolar eram apenas aqueles jogos que eu chamo de folclóricos. Sabe que jogos eram esses? O Atirei o Pau no Gato, o Amarelinha, o Escravos de Jó. Jogos que, claro, que eram divertidos. Até muitas vezes as crianças gostam de jogar esses jogos. Porém, nós sabemos que eles representam uma época. Na verdade, gente, os jogos representam a cultura de um povo. Esses jogos representam uma época, uma cultura que aconteceu no nosso país. Porém, continuar fazendo as crianças brincar de ovo podre e de escravos de Jó não traz a ela esse mundo novo e rico que se apresenta todo dia na sala de aula. E esse mundo novo e rico que se apresenta na sala de aula todo dia deve ser valorizado pelo professor. Com isso, eu não quero dizer que nós não vamos mais fazer esse tipo de jogos, de maneira nenhuma. Com isso, gente, eu quero dizer que esses jogos são como folclore. Eles devem estar na sala de aula, mas de uma forma pequena. Não devem fazer parte do dia a dia, porque no dia a dia nós temos milhares de novas brincadeiras e de novos estímulos para os nossos alunos. Por isso, gente, para mudar a escola, para mudar o professor e para propor uma educação que faça as crianças sorrirem e ter prazer, nós devemos procurar uma recreação escolar que traga a elas também o novo. O novo, não só como aparência, mas o novo em ação, através de atividades recreativas que contemplem esse novo mundo que aparece na mídia, que aparece na vida, que aparece em todos os cantos. Ai, de novo essa história de atirar o pau no gato, é? Tô fora. E quando eu ofereço uma educação que valoriza o lazer, que valoriza a recreação, que valoriza as descobertas e atividades de recreação escolar que possam desenvolver o aluno, eu oportunizo a essa criança que na idade adulta ela possa tomar decisões, ter iniciativa e principalmente, gente, ter autonomia e senso crítico. Vamos trabalhar para que essa educação possa dar ao homem esta tal liberdade? Educar é preparar o indivíduo para a vida. Educar para o lazer é colaborar com a felicidade das pessoas. Gente, nós estamos falando de tantas coisas e eu quase esqueci do Luiz e as crianças que estão esperando lá na escola para mostrar mais uma atividade para a gente. Vamos assistir? Oi, Luiz, qual a atividade final da nossa aula de hoje? Oi, Max, tudo bem? É que eu já estou preparando aqui a nossa próxima atividade. É a corrida da centopeia. É muito legal, super divertido e tem como objetivo oportunizar às crianças momento de recreação e lazer na escola, que é o nosso tema que nós estamos trabalhando na aula de hoje, não é mesmo? Então, olha só como as crianças conseguem brincar, se divertir e aprender ao mesmo tempo. Bem, tudo preparado, as centopeias já estão aqui, eu tenho 2 centopeias comigo. Aqui está a cabeça da centopeia, aqui eu tenho o corpo da centopeia e aqui eu tenho o rabinho da centopeia. Centopeia, balança o rabinho aí! Muito
agora que está tudo preparado, nós temos a nossa linha no chão, que é a linha de saída. E aqui nesse outro lado, nós temos outra linha amarela, que é a linha de chegada. Prepara a centopeia não pode se desgrudar de jeito nenhum, bem retinho aqui, isso, aqui atrás dele, mais atrás, as mãos ficam na cintura, isso, prepara para a nossa saída da centopeia. Atenção, bota o pé atrás da linha, não saiu, volta. Isso acontece às vezes na aula, e é importante que a criança entenda a hora que tem que sair. Então, olha só, prepara, muita atenção, equilíbrio, segura na cintura do colega da frente, centopeia está pronta, valendo! Aí, devagar, isso, aí, muito bem, chegando, tem que passar a linha, vamos lá, centopeia, vamos lá, tem que passar a linha, ok, vamos fazer de novo agora desse lado, prepara aqui, ó, essa fileira aqui, ó, essa aqui da centopeia 1 e a centopeia 2, pode agachar, pode preparar, vamos ver, muita atenção, centopeias, bem naquele ritmo que nós temos que fazer, hein? Para que ninguém se machuque e ninguém caia. A centopeia tem que chegar lá no outro lado. Prepara, valendo! Tô indo junto, sem as mãos no chão. Isso aí, muito bem. Qual foi a centopeia que conseguiu? Levanta o dedo aí. Levanta. Quem conseguiu? Me diz. Quem conseguiu? Ah, legal! Então me dá um abraço aqui e vamos dar um tchau pro tio Max que tá lá. Tchau, Max! Valeu, hein? Tchau, gente, tchau. Vocês viram? Realmente, quando o professor oferece uma vivência com alegria, com prazer, quando o professor se integra ao trabalho e se entrega, né? A gente consegue uma transformação no ânimo e na participação das crianças. Professor, observe isso com carinho. Tente mudar as suas práticas. Tente oferecer não só um jogo, tente oferecer emoção e prazer em cada atividade lúdica na sala de aula. Pensando o espaço físico. Outro fator importante que devemos pensar com carinho na educação infantil é a relação da escola com os seus espaços físicos. É muito importante que na educação infantil nós tenhamos espaços amplos e bem estruturados para que a criança possa se desenvolver e que possa viver muitas atividades. Devido a questões comerciais e à evolução do tempo e à própria diminuição dos espaços dentro das cidades, eu tenho observado que muitas escolas não levam mais isso em conta, desconsideram a importância do espaço físico para a criança. E na educação infantil, ele é fundamental. Os espaços devem ser diferenciados, devem possuir uma diversidade, área verde, área coberta, área fechada, área de artes. E esses espaços devem dar à criança a oportunidade de vivências. Às vezes, os pais me perguntam muito, Max, onde eu devo colocar o meu filho? Que escola eu devo colocar o meu filho? Que critérios eu devo levar em conta para colocar o meu filho nas escolas? Ainda esse ano, eu respondi essa pergunta pelo menos a 5 jornais para o Brasil. E sabe o que eu sempre respondo? Comecem observando a qualidade do espaço físico. Se ele é amplo, se ele é lúdico, se ele é divertido, se ele propicia à criança uma vivência segura. Isso é muito importante. E esses fatores que eu falei são talvez as coisas mais importantes que nós devemos observar no espaço físico. O primeiro é a segurança desse espaço. Se ele está bem estruturado, se ele possui redes de proteção, se o chão não tem desníveis, se os obstáculos não podem produzir alguma insegurança para a criança. O segundo aspecto é que esse espaço tem que ser cuidado muito para a sua higiene, ou seja, ter uma preocupação com a saúde das crianças. Nós sabemos que nas escolas infantis nós temos caixa de areia, lugares onde eu convivo com uma área verde grande, às vezes nós possuímos horta. Como é cuidado esse espaço? Quantas vezes eu troco a areia desta caixa? Coisas muito importantes. E por fim, o espaço físico deve levar em conta
o aspecto lúdico. Porque a criança quer mergulhar numa fantasia quando ela ingressa na escola, num mundo mágico de alegria. E o espaço tem que oferecer essa ludicidade de alegria, de cores, de uma decoração que propicia a criança não só olhar, mas também interagir com os objetos que a cercam. Vamos aproveitar que estamos falando em espaço físico e eu gostaria de dizer o que eu considero um espaço físico adequado na educação infantil. Primeiro, nós devemos ter um espaço amplo, um espaço com uma área verde, que possibilite às crianças esse contato com a natureza. Isso é muito importante. As nossas crianças hoje não têm mais contato com a natureza. Tem poucos parques e praças para correr, para experimentar, principalmente com os outros. Por isso eu sugiro que a escola se estruture a partir de um desenho simples. Temos no centro uma área onde as atividades lúdicas e as atividades psicomotoras vão acontecer. Nessa área, as atividades de arte, de convivência, de grupo vão estar constantemente ocorrendo. É nessa área que também acontecem as reuniões e todas as atividades de grande grupo, como se fosse uma grande sala de experiências. E depois desta sala, vão partindo as outras salas de aula, salas de convivência, vão saindo as salas administrativas, o nosso berçário onde as crianças dormem, o refeitório e outras tantas salas que definem a estrutura da escola, que passa a estar centrada no lúdico, centrada nas atividades vivenciais. Só um pouquinho. Vamos apagar? Porque, gente, a escola infantil é fruto do lúdico, da alegria e das atividades que possam gerar à criança alegria. Então, nada mais justo que o espaço físico se estruture a partir desta área também. Na aula de hoje, estudamos a recreação e o lazer. Essas duas palavras estão muito presentes na nossa vida e também na educação. Sem dúvida, a recreação e o lazer são fundamentais no processo de ensino-aprendizagem. Vimos também o espaço físico para as atividades da educação infantil. Outro fator importante que devemos pensar com carinho na educação infantil é a relação da escola com os seus espaços físicos. É muito importante que na educação infantil nós tenhamos espaços amplos e bem estruturados para que a criança possa se desenvolver e que possa viver muitas atividades.